Como eu falei, pessoal, todos os glóbulos brancos, eles são diferentes e cada um serve para uma coisa diferente, ok? Desse modo, esses glóbulos brancos, eles defendem, né, o nosso organismo de duas formas diferentes. A primeira, eu já falei para vocês, né, que é através da fagocitose, né? Eu vou falar de novo aqui sobre a fagocitose, mas vocês já têm uma base disso. Olha aqui, ó, como é legal essa fagocitose. Isso aqui é um glóbulo branco, certo? A fagocitose, ó, as células de defesa englobam os micro-organismos e os destroem por meio de enzimas digestórias, ou seja, elas digerem os micro-organismos contidas nos lisossomos. Professor, o que é esse lisossomo? É uma organela, certo? Como se fosse uma parte da nossa célula que faz isso, certo? No caso, a célula glóbulo branco. Funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha partícula, que também pode ser chamada de antígeno, certo? E aqui eu tenho a minha célula. Por exemplo, um neutrófilo. Vamos falar com um neutrófilo. A minha célula fica bem bonitinha aqui, ó. Quando a célula vê que tem uma coisa querendo fazer mal para mim, essa célula meio que abre uma boca. Né? Tá vendo aqui, ó, essa aberturazinha aqui, ó, de boca, ó, se deformando para comer essa bactéria, ou essa partícula, né? Aqui, ó, nessa outra imagem aqui, ó, já está mais formada a boca, né? Na verdade, essa bocazinha que ela forma tem nomes, né? E a gente, da imunologia, a gente não diz boca, diz pseudópodes, né? Ou falso pés, né? Porque aqui alguns defendem que isso aqui são pés, né? Ele faz uns pezinhos e engloba, né? Mas para a gente aqui, para a gente entender melhor, a gente fala boca. Pseudo é falso, né? Falso pés, né? Pseudópodes. E depois, ó, ele fecha essa boca. E meio que engole, né? Boca ou falsos pés ou pseudópodes, né? Como falei aqui. Então, ele fecha e meio que digere, né, essa partícula dentro da própria célula, certo? Deu para entender direitinho? Ou querem que eu explique de novo? E aí, pessoal? Deu para entender direitinho? Eu vou fazer melhor do que explicar. Eu vou mostrar. Olha aqui esse vídeo aqui, ó. Como é interessante. Se ele rodar... Olha só esse vídeo aqui, ó. Isso aqui é a fagocitose. Olhem aí. Deixa eu só carregar, né? Porque internet. Ó. Olha só. Deu para ver ou ficou meio ruim a imagem? Deu para ver, pessoal? Ó, agora, tá pequena a imagem? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Sim. Pronto. Vocês viram no mudo. Agora eu vou narrar para vocês o que é que tá acontecendo. Lembrando, ó, isso aqui, ó, onde é que isso aqui acontece? Isso aqui está acontecendo no nosso sangue, ó. Aqui, isso aqui são hemácias, certo? Isso aqui é uma célula fagocitária,
um glóbulo branco, por exemplo, certo? Isso daqui, ó, é a bactéria, o vírus, enfim, é alguma coisa, é um antígeno, certo? E essa célula aqui, ó, vai tentar fazer a fagocitose, ou seja, englobar, certo? Ó, e ela corre atrás do micro-organismo, ó. Pega e não pega, pega e não pega, né? Ele tenta correr da célula, né? Pega e não pega, pega e não pega, e vai até o final, ó. Pega e não pega, e até que ele consegue alcançar esse micro-organismo, ó. Aí, como é que diz aquela frase, né? Como é que não pega, né? Aí pegou e ingeriu, ó, digeriu dentro e bem aqui ele jogou fora. Cadê? Tem uma parte que ele joga fora, deixa eu ver aqui. Pegou, ó, digeriu e ele não jogou fora aqui, mas tem outro vídeo que é a continuação disso aqui que ele joga para fora, né? Então, a parte de fagocitose é isso daqui, certo? O micro-organismo, ele tenta escapar, né? Mas a célula fagocítica vai lá, ó, pega através desses falsos pés, ó, uma bocazinha, né, que ela forma, e depois joga fora. Lembrando que aqui, ó, é um exemplo de como acontece no nosso sangue, certo? Quando uma bactéria tenta invadir o nosso sangue, ó. Pegou, né? E depois vai jogar fora. Beleza? Essa parte aqui eu acho que ficou bem explicada, né? Ou mais ou menos. Tá ok essa parte? Vamos lá, tá ok essa parte? Deu sim, pronto. Ok. Então, ó, então a gente viu que a gente viu lá atrás, né, que os glóbulos brancos, eles protegem a gente de duas maneiras, né? A primeira é através dessa fagocitose, né, quando engloba, né, a célula e joga fora. A outra parte, né, é através da produção de anticorpos, né? A gente já viu também um pouquinho sobre isso. Esses anticorpos, ó, são proteínas especiais que desativam as substâncias tóxicas produzidas pelos organismos invasores ou presentes em certos alimentos ou drogas diversas, né? Então, esses anticorpos, eles são essas proteínazinhas. Professor, e como é um anticorpo, né? Pessoal, o anticorpo, ele é mais ou menos assim, certo? Ó, ele parece um Y, né? Ele parece um Y, ele é desse formato aqui, os anticorpos. Aí vai lá e se encaixa com os antígenos e desativam eles. Então, além daquela parte da fagocitose, né, ele também, os glóbulos, no caso, o linfócito B ou os plasmócitos, eles fazem isso. Ok? Deixa eu ver aqui. Os leucócitos são capazes de sair da corrente sanguínea, isso aqui eu já falei, né? Em um processo chamado de apedese. Isso aqui você não precisa se adentar muito, mas você precisa saber que isso acontece. Uma vez fora, ó, os leucócitos deslocam-se pelos tecidos vizinhos, né, ao vaso e chegam no local da infecção. No caso, quando a gente viu que como é que é a infecção dentro da nossa veia. No caso aqui já é fora, né? Na batalha, ó, muitos leucócitos morrem junto com os micro-organismos e células lesadas. Este conjunto forma o pus, né? O pus, ele é isso. Ele é as células mortas, os leucócitos, né? E também os micro-organismos mortos. Então, isso é que forma o pus. Por isso que é aquele cheiro característico, né? Ruim, né? Que pode aparecer nas feridas, né? Então, quando você vê aquele pus, né? O pus saindo de alguma ferida, sabe que ali ainda está tendo uma batalha, né, entre o nosso sistema imunológico e entre os nossos invasores, né? Então, o pus é
É o resultado dessa batalha. Aqui, pessoal, é o processo de AP10, certo? Mas eu não vou adentrar muito a vocês. Mas aqui, rapidamente, ó, é quando o leucócito sai do vaso, né? Isso aqui é o vaso, né? O vaso sanguíneo. Aí sai do vaso sanguíneo e vai para o tecido, né? O tecido lesado para combater aquela bactéria. Ou outro micro-organismo, né? Isso aqui eu não vou passar para vocês. Pronto, ó. Alguns linfócitos, como eu já falei para vocês, ó, atuam como células de memória, né? Assim, mesmo depois da cura de determinada doença, tais células são capazes de voltar e produzir anticorpos, né? Que é aquela memória imunológica que eu falei para vocês. Caso o organismo seja novamente infectado, né? Por isso que existem doenças que temos somente uma vez, como, por exemplo, a cachumba, né? Outros exemplos, né? E a rubéola, né? Então, é por isso que nós pegamos, né, algumas doenças apenas uma vez, justamente por causa dessa memória imunológica. Uma coisa que vocês têm que lembrar, ó, lembre-se que os anticorpos são altamente específicos. Aqueles que servem para uma doença A não servem para uma doença B, ou seja, um anticorpo que vai combater a cachumba não vai combater a rubéola, e vice-versa, e assim com outras doenças, né? Então, cada anticorpo é para cada doença. Isso aqui, se eu tivesse um tempinho eu explicar, mas a gente tá com algumas coisas bem por falar ainda, né? Pronto. Ainda bem que deu tempo de eu falar isso aqui para vocês, certo? Que é a parte das vacinas, né? Vacinas e anticorpos. Você já deve ter visto algo sobre essas vacinas, né? Principalmente lá na medicamentos, alguma coisa parecida, né? Mas nós vamos ver aqui o que seria essa vacina, né? Vacina, ó. A vacina é uma forma de prevenir doenças. Isso aqui é bem legal, ó. Vacinas é uma forma de prevenir, né? Não de tratar. Não, a gente não trata doença com vacina. A gente previne doenças através das vacinas. Vocês irão entender o porquê. Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso de vacinas, isso aqui todo mundo sabe, né? As vacinas induzem o nosso sistema imunológico a produzir anticorpo. Olha que massa, professor. Mais uma vez, ó. As vacinas induzem o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos específicos contra um determinado organismo. Massa. Né? Então, a vacina nos previne assim, né? Ela faz com que a gente produza os nossos anticorpos, né? E o mais importante, esses anticorpos são produzidos sem a gente ficar doente. Então, esse é o papel da vacina, né? Ó, pois, quando a gente entrar em contato com aquele agente infeccioso, caso haja uma invasão na pessoa vacinada, eu já vou ter os anticorpos, né? Então, os anticorpos que o meu corpo produziu ou tem através das vacinas impedem que a doença instale na gente, né? Ou seja, impede que a gente fique doente. Existem vários tipos de vacinas, certo? Vários tipos mesmo. Mas o mais comum quando quando a vacina já tem uma parte do micro-organismo que causa determinada doença nela. Como assim, professor? As vacinas mais comuns, elas, dentro da vacina, tem micro-organismos, no caso, a vacina contra a rubéola, né?
dentro da vacina tem o micro-organismo da rubéola. E esse micro-organismo vai ser injetado na gente. Professor, mentira. É assim mesmo, é? E por que a gente não fica doente? Porque, pessoal, esses vírus ou essas bactérias, enfim, quem vai causar a rubéola vai ser o micro-organismo, mas esse micro-organismo vai estar fraco, né? Ele não tem o potencial de causar doença na gente. Ele está debilitado, ok? Ou seja, esse micro-organismo, ele é jogado no nosso corpo, né? Um micro-organismo, a gente até chama de desnorteado, né? Ou algo assim. Esse micro-organismo, ele vai entrar na gente através da vacina e, através disso, ele vai induzir o nosso corpo a produzir esses Y aqui, ó, que são os anticorpos. Então, ele vai fazer a gente produzir anticorpos sem a gente ficar doente, né? E aí, já forma as células de memória e assim você não vai ficar com aquela doença. Okay? Então, basicamente, é isso. Só que isso, pessoal, demora. Né? A vacina, para a gente produzir um anticorpo, demora uns 10 a 15 dias, ou até mais. No entanto, existem doenças, né, que você não pode esperar. Né? Por exemplo, aqui, como diz essa imagem aqui, ó. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessite, por não haver um tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada. E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu costumo muito dar exemplo na parte que a gente fala sobre picadas de cobra, escorpião, aranha, no qual demora mais, a gente precisa ter, né, uma resposta mais rápida. Então, assim, eu não vou ter 15, 20 dias para produzir um anticorpo. Então, o que é feito? É feito os soros. Professor, o que são esses soros? Né? O soro, eles são diferentes das vacinas. Ó. Os soros se diferem das vacinas por já conterem os anticorpos de que o organismo necessita a serem usados para curar certas enfermidades. Ou seja, lá na vacina, na maioria das vezes, eu não injeto o anticorpo. Eu injeto um organismo debilitado. E o nosso corpo é que vai produzir o anticorpo. No caso do soro, não. Eu preciso de algo rápido, né? Eu preciso de uma resposta rápida. Então, aqui, ó, eu já vou mandar os meus anticorpos, né, para matar logo essa enfermidade, para fazer logo o seu serviço. Então, no soro, eu já tenho os anticorpos pronto. A preparação do soro, ó, é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, né, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras e cavalos. Que é isso, professor? O senhor está falando agora de animal? Porque assim, eu preciso que alguém, né, produza esse anticorpo. E normalmente, esses anticorpos, eles são produzidos em outros animais, né? Como coelhos, cabras e principalmente nos cavalos. Né? Então, os pesquisadores, né, na indústria lá, induzem os cavalos a produzir esses anticorpos. Aí eu só tiro o anticorpo e jogo na pessoa que precisa desse soro, né? Mãe, eu quero. Fica aí o áudio. Pronto. Por favor. Vamos lá, continuar. Depois da produção do anticorpo pelos animais citados, parte do sangue deles é coletada e são usadas técnicas para isolar esses anticorpos, né, na produção dos soros. Ou seja, depois que a gente induz o animal a produzir anticorpo, a gente tem que tirar esse anticorpo do animal para
para usar. Então, aí são utilizadas técnicas lá da farmácia, né, que eles fazem isso aí, né? Aqui, um exemplo que eu trouxe, né, sobre isso aqui, que é uma picada, né? É picada? Onde? Acho que é picada, né? Da jararaca, né, que é uma serpente muito peçonhenta, né? E ela é responsável, essa peçonhenta quer dizer venenosa, né? Peçonha é veneno, então peçonhenta é algo venenoso. É uma cobra venenosa aqui no caso, né? Responsável por cerca de 90% dos acidentes com ofídicos, né, com cobras, no Brasil. Então, muitas dos soros, né, são utilizadas principalmente na picada dessa cobra aqui, da jararaca, né? Então, por isso que vários cantos precisam ter esses soros. E nós, aqui no Brasil, nós temos um lugar que é referência na produção desses soros, que é o Instituto Butantan, você já ouviu falar nisso aqui com certeza, em São Paulo, né? Que é o maior produtor de soros antiofídicos, né? Anticobras, né? No mundo. Então, nós aqui no Brasil, nós temos muitos acidentes, mas também temos o lugar aonde faz mais desses soros, que é o Instituto Butantan.